Olá, estudante da Faculdade CNA, tudo bem? Bom, vamos então para a nossa última aula da disciplina de Assistência Técnica e Extensão Rural. Essa aula eu trouxe bem prática para vocês, trazendo um pouquinho sobre a importância da gestão da propriedade rural, sobre aspectos relacionados a esse processo, especialmente porque é uma ferramenta que é muito possibilitada pela extensão rural e pela assistência técnica. Então, vamos tratar um pouquinho disso aqui? Bom, antes de começar especificamente sobre os processos de gestão dentro de uma propriedade rural, eu trouxe aqui um pequeno histórico de como avançou a agricultura rumo à modernização. Lembra que nas aulas anteriores a gente já tratou um pouquinho sobre esse histórico? Pois é, eu trouxe aqui mais algumas informações para a gente poder refrescar o nosso pensamento em relação à importância de todo esse processo de modernização para a gente chegar nos patamares que a gente está hoje em termos de produção e produtividade. Junto com esse processo de modernização que a agricultura passou, então incorporação de novas técnicas de produção, incorporação de melhorias em termos de produtos químicos que favoreceram o controle de ervas daninhas e pragas e doenças, por exemplo, a gente percebe que a gestão da propriedade rural também precisou se modernizar, porque para a gente conseguir produzir, a gente precisa também conseguir controlar os custos, conseguir controlar as receitas, certo? Tudo isso é fundamental, então, para a produção rural e para os produtores, enfim, nos dias de hoje. Quando a gente pensa em modernização da gestão da propriedade, a gente consegue elencar esses 4 pontos. Primeiro de todos é o pensamento sistêmico. A gente já falou um pouquinho sobre isso também aqui nessa disciplina de assistência técnica e extensão rural, mas o pensamento sistêmico ele está relacionado justamente à noção de que a agricultura, a propriedade rural, ela está inserida dentro de um sistema que interage com outros atores, certo? E essa interação é maior do que a simples soma das partes. Então, tem as interações que acontecem dentro do sistema produtivo, dentro da cadeia produtiva, elas vão estar contribuindo para a elevação da competitividade daquela cadeia como um todo. Quando a gente fala de modernização, a gente não consegue deixar de pensar também em termos de avanços tecnológicos. Os avanços tecnológicos, eles são quase que sinônimos de modernização, vocês concordam? Além disso, a gente tem a integração das atividades agropecuárias e industriais. Então, a gente percebe que o avanço, a modernização da agricultura, ela contribuiu para isso, para que as atividades agropecuárias elas estivessem cada vez mais próximas das atividades industriais. E aí, quando a gente pensa em todas essas transformações dentro da empresa rural, a gente tem uma necessidade cada vez maior de profissionalização para a gestão, porque a gente tem cada vez mais atores que estão envolvidos dentro daquela cadeia produtiva, a gente tem, então, uma necessidade maior de saber como lidar com aqueles atores, de saber como lidar com o mercado externo, e aí, para tudo isso, a assistência técnica e a extensão rural tem ferramentas para poder contribuir. Resgatando um pouquinho do histórico de formação do conceito de agronegócio e de gestão da empresa rural, a gente consegue perceber um marco histórico que foi ali a Revolução Verde, que aconteceu na segunda metade do século XX, que foi um processo muito intenso de modernização da agricultura e onde essa relação agricultura e indústria passou a ficar cada vez mais próxima, né? Passou a ficar cada vez mais intensa. Então, tudo isso contribuiu para que a produção agrícola fosse vista como dependente dos insumos das indústrias. Então, a gente passou a depender dos defensivos, dos fertilizantes, das sementes, certo? E toda essa integração desencadeou o conceito de agronegócio, que foi delineado ali no ano de 1957, que diz basicamente o seguinte: existem vários elos interligados e interdependentes, como os fornecedores, os produtores, os processadores, os transformadores, os distribuidores e as revendas de produtos, até que o produto chegue ao consumidor final. Então, a gente consegue perceber aqui que o produtor rural, a produção agrícola, ela está inserida dentro de um sistema maior. E a isso a gente deu o nome de agronegócio, certo? Bom, então, a partir do momento que a gente enxerga a propriedade agrícola como parte de algo maior, como parte de um sistema,
a gente começa a perceber a importância desse processo de gestão da propriedade. Para quê? Para conseguir promover a eficiência produtiva em equilíbrio com a eficiência econômica. E para isso a gente precisa profissionalizar o produtor rural. A gente precisa levar técnicas, ferramentas para que aquele produtor se capacite, se profissionalize, para ele conseguir fazer a gestão daquela propriedade. Então, a profissionalização vai estar buscando informações de mercado, relacionamento dentro desse mercado, troca de informação com fornecedores, clientes, instituições de pesquisa e outros colaboradores que fazem parte daquele sistema produtivo. Então, como a gente falou um pouquinho antes, o produtor ele precisa estar capacitado para conseguir interagir dentro desse sistema, certo? E aí, a capacitação ela vem com outra necessidade muito forte também. O produtor ele precisa compreender a demanda e as tendências em termos de alimentação. Por quê? Porque para ele vender, ele precisa entender o que aquele consumidor precisa. Então, compreendendo a demanda do consumidor, a demanda do mercado, ele vai estar conseguindo produzir produtos mais adequados e com uma possibilidade de comércio maior, certo? Bom, então, voltando para a parte prática aqui dessa nossa última aula de assistência técnica e extensão rural, eu trouxe um exemplo para vocês de uma ferramenta para a gestão da propriedade, que é o ciclo PDCA. Vocês já ouviram falar? O PDCA ele é um ciclo que, em inglês, quer dizer o seguinte: planejar, executar, verificar e agir, certo? Esse esqueminha aí está dentro do livro de vocês e eu vou detalhar ele um pouquinho aqui para frente. A primeira etapa, então, que é a de planejar, pensando que a gente está voltando como foco para a gestão da propriedade rural, o planejamento ele é fundamental. Porque é aqui no planejamento que a gente vai conseguir definir qual o objetivo que a gente pretende alcançar, qual o resultado que a gente vai atingir e qual o tempo que a gente vai precisar para atingir aquele resultado. Que meios que a gente vai utilizar para atingir esse objetivo e qual método que vai ser seguido e qual é a equipe que vai ser envolvida dentro daquele projeto. Então, por exemplo, eu vou planejar a minha safra de 2021. Nessa safra de 2021, eu vou conseguir determinar qual é o tamanho da minha área, o que eu preciso para ocupar de forma mais regular aquela área, de acordo com as necessidades de plantio, enfim. E aí eu vou determinar, eu vou precisar de quantas pessoas para me ajudar nesse projeto, eu vou usar máquinas e implementos ou eu vou usar o método de plantio manual. Então, tudo isso a gente vai estar determinando dentro dessa primeira fase de planejamento. A segunda fase é a execução. Então, aqui a gente vai desenvolver a ação conforme o que foi decidido ali naquele planejamento. Então, por isso que a etapa de planejamento é uma das etapas mais importantes desse ciclo PDCA. Então, aqui a gente precisa qualificar a equipe em relação ao objetivo proposto e qual é a metodologia que vai ser utilizada. Então, a gente já falou um pouquinho disso ali atrás, né? Bom, para planejar a minha safra de 2021, eu vou utilizar o plantio de forma manual ou eu vou utilizar máquinas e outros implementos agrícolas? Tudo isso a gente precisa passar, por exemplo, para os funcionários que vão me ajudar na lavoura, né? Então, que vão me ajudar no desenvolvimento daquele projeto. A terceira etapa é a etapa de verificação. Na etapa de verificação, a gente verifica os resultados daquela ação que foi executada, compara os resultados com objetivos e as metas que foram estabelecidas lá no planejamento, e aí a gente, por exemplo, se os objetivos eles não tiverem sido alcançados conforme o que a gente decidiu no planejamento, o que a gente vai fazer? Então é aqui nessa fase, que a gente vai definir as ações de correção, por exemplo, para a gente conseguir corrigir o rumo para conseguir alcançar os objetivos que a gente definiu lá no planejamento. Por fim, a última etapa é a etapa de agir. Então, aqui a gente vai analisar os problemas reais ou potenciais que foram identificados ali naquela etapa de verificação ou as oportunidades de melhoria. E aí a gente tem dois caminhos. Se o resultado foi alcançado, a gente vai incorporar, por exemplo, uma nova forma de trabalho nos processos cotidianos da propriedade. Então, eu verifiquei ali atrás
que que os resultados que eu tinha estabelecido no planejamento inicial, eles não foram alcançados. Aí, então, a gente vai verificar se aquele padrão que a gente determinou no planejamento ele foi seguido ou se ele não foi seguido. E aí a gente vai corrigir aquele erro encontrado. Então, pode ser que a gente precise determinar novas metodologias para dar prosseguimento àquele nosso planejamento inicial, certo? Bom, então, gente, eu queria agradecer pela companhia, agradecer pela paciência, pela disponibilidade de vocês. Espero que vocês tenham gostado de todo o conteúdo que a gente trouxe nessa disciplina de Assistência Técnica e Extensão Rural. E, bom, se ainda tiverem alguma dúvida, não deixem de me procurar no Fórum de Dúvidas. Eu estou sempre à disposição aqui para poder auxiliar vocês no que for preciso, certo? Contem comigo, espero que a gente continue caminhando juntos rumo ao crescimento profissional de cada um de vocês. Muito obrigada, gente, até logo!